Maravilha, tudo ótimo! Vamos encerrar o nosso estudo do livro Transformação Didático-Pedagógica do Esporte, de Eleanor Kunz, realizando 10 questõezinhas de concurso. Então deixando bem claro que, nesse momento, nós vamos apenas resolver as questões. Vamos ver como normalmente esse assunto cai em concurso para a educação física. O momento de estudar, de tirar dúvidas, ele deve ser feito previamente, com os estudos dos nossos resumos aqui, ou então lendo o próprio livro, tá? Então nossa intenção não é tirar a dúvida e ficar explicando a respeito das questões e das respostas, beleza? Então vamos embora. Questão 1, ano 2014, banca directa. Segundo Kunz, em Transformação Didática Pedagógica no Esporte, a teoria instrumental deve fornecer os elementos específicos de uma pedagogia A. Crítico-moral nas suas sequências e nos seus procedimentos regrados. B. Crítico-emancipatória nas suas sequências e nos seus procedimentos regrados. C. Crítico-sensorial nas suas sequências e nos seus procedimentos regrados. E letra D. Crítico-normatizadora nas suas sequências e nos seus procedimentos regrados. Bom, aqui não tem nenhuma dúvida. Na verdade, não precisaria nem ter estudado, só de ler o sumário do livro, você consegue ver que logo após a introdução tem um título bem grande, Pedagogia Crítico-Emancipatória. Então, sem medo de errar, letra B, Crítico-Emancipatória nas suas sequências e nos seus procedimentos regrados. Ótimo, então vamos para 2. Ano 2019, banca VUNESP. Para trabalhar com turmas de iniciação esportiva em um clube, o professor elegeu fundamentar-se na pedagogia crítico-emancipatória proposta por Eleanor Kunz. Trabalhando nos planos de interação, trabalho e linguagem propostos pelo autor, o professor realizava com os aprendizes o que Kunz denomina de encenações do esporte. Essa ideia aqui de encenação do esporte pode marcar e pode anotar e deixar bem claro, separado, porque diversas vezes em questões a respeito de transformação didática do esporte aparecem essas palavras encenações do esporte. Então isso é palavra-chave no estudo desse livro, tá certo? Assinada a alternativa que menciona características da encenação do esporte conforme proposto por Kunz. A. Coloca o esporte em cena para compreender sua história, seus significados, diferentes interpretações e papéis presentes no mundo em que ele ocorre. Essa resposta aqui tá muito bem completa. Então, como é letra A, é preciso dar uma olhadinha nas outras para ver se não tem alguma coisa assim que possa causar dúvida. Mas, aparentemente, essa letra A está ótima, está ok. Então vamos para B. Coloca o esporte em cena para compreender sua história, seus significados, aprender sua interpretação hegemônica de acordo com os interesses governamentais. Não, né? Porque essa ideia de educação crítico-emancipatória é justamente para não se curvar e não apenas realizar e fazer tudo de acordo com interesses governamentais. É para você questionar, para você refletir sobre isso, criticar, tá certo? Então essa não está correta. Letra C. Traz atores profissionais para mostrar aos aprendizes encenações teatrais nas quais o esporte é trabalhado seja como comédia, seja como tragédia. Aqui colocou encenação e levou para o lado do teatro, da interpretação, né? Não tem nada a ver. Então já nem perde tempo com essa. Letra D. Traz atores profissionais para mostrar aos aprendizes encenações. Mesma coisa. A mesma coisa. Ele vai dizer a respeito de atores profissionais para encenações teatrais, também não tem muita lógica nisso. E letra E, traz atores da comunidade local para mostrar aos aprendizes encenações teatrais. Mais uma vez, encenação teatral. Então não tem nada a ver. Então, como eu disse, a letra A é a mais completa. Ela coloca o esporte em cena para compreender a sua história, seus significados, diferentes interpretações e papéis presentes no mundo em que ele ocorre. É isso aí. Resposta letra A. Terceiro ano 2017, banca Prefeitura de Fortaleza. Sobre a abordagem crítico-emancipatória estruturada pelo professor Eleanor Kunz e apresentada em 2 livros, o primeiro de 1991, sob o título Educação Física, Ensino e Mudanças, e o segundo de 1994, intitulado de Transformação Didático-Pedagógica do Esporte, assinale, dentre os itens abaixo, a opção falsa. Não pode perder isso de vista. Opção falsa e que é a errada, ok? Vamos para as alternativas. A. O objetivo principal da educação física escolar deve ser valorizar a prática do exercício físico e contribuir para a conscientização dos educandos para a importância da adoção de um estilo de vida permanentemente ativo. Aqui você vê essa valorização da prática do exercício físico. Não exatamente isso tem a ver com as ideias da transformação didático-pedagógica, as ideias crítico-emancipatórias. Ela vai encontrar apoio em outras ideias, mas não nessa de Eleanor Kunz, tá? Então, deixa aí bem separadinha, porque aparentemente a letra A é a nossa resposta, porque ela é falsa, ok? Vamos ver a B. O ensino da educação física deve potencializar o desenvolvimento do campo vivencial dos alunos em seu se movimentar, através das atividades da cultura de movimento. Ótimo, é isso mesmo. E presta bem atenção. De novo, vamos colocar no nosso banco de dados aí de
ideias ligadas a esse livro, esse se movimentar. Então ela é algo a se colocar como um referencial também. Beleza? Letra C. Essa perspectiva fundamentou seus conceitos com base na teoria crítica da sociedade, elaborada pelos teóricos da Escola de Frankfurt, e também na concepção dialógica de ensino e aprendizagem de Paulo Freire, tendo como intuito uma aprendizagem do se movimentar dialógico através do ensino dialógico problematizador. Ótimo, maravilha, realmente está de acordo com o que diz o professor Eleanor Kunz. Beleza? Seguindo. Letra D. Para essa abordagem, há relação estreita entre a intencionalidade do ser humano e o sentido significado de sua conduta, pois, segundo o autor, somente pela intencionalidade é possível superar o mundo conhecido e penetrar no mundo desconhecido. Isso mesmo, essas ideias, elas vêm questionar aquele ensino robotizado, aquele ensino tecnicista, mecânico, sem o questionamento, sem a ideia crítica a respeito do sentido e da motivação por trás daquele movimento, ok? Então, como já era de se esperar, a nossa resposta é a letra A. Então vamos para a próxima. 2018, banca VUNESP novamente. Kunz, 2001, apresenta alguns pontos controvertidos do esporte quando se trata de efetivar uma prática educacional voltada para a formação da cidadania crítica e emancipada, e com base neles, propõe transformação didático-pedagógica no ensino dos esportes. Assinale a alternativa que contém uma das transformações didático-pedagógicas propostas por Kunz. Vamos para as alternativas. Letra A. Proporcionar ao aluno identificar o significado central do se movimentar em uma modalidade esportiva, sem exigir dele a execução perfeita dos gestos técnicos da modalidade. Que maravilha! Está escrito aí de novo aquele se movimentar. Tá? Então, para quem tem dúvida, veja os nossos resumos, leia o livro, que está muito bem explicado a respeito desse se movimentar. E outra coisa importante nessa resposta aqui é a não preocupação com a execução perfeita dos gestos técnicos. Exatamente. A ideia é abandonar esse treinamento que é feito na escola, esses gestos mecânicos, repetitivos, robotizados. A ideia é dar mais liberdade para que o aluno experimente e faça aquilo que ele consegue fazer de acordo com suas capacidades, ok? Então, essa aqui é uma resposta muito boa. Vamos deixar aqui, de novo, a letra A, e sempre, né, aparece a letra A como resposta definitiva. A primeira coisa que nós vamos fazer é verificar se as outras têm algum problema. Letra B. Proporcionar aos alunos identificar o significado central de uma modalidade esportiva, ao mesmo tempo em que se exige dele a execução perfeita dos gestos técnicos da modalidade. Não, essa ideia de exigir perfeição na execução dos gestos técnicos não condiz com as ideias do professor Eleanor Kunz. Letra C. Ensinar o gesto técnico da modalidade esportiva com o objetivo de levar o aluno a modificar o significado central do se movimentar presente nela. Mais uma vez, ensinar o gesto técnico, essas ideias acabam não condizendo com aquilo que é proposto pela pedagogia crítico-emancipatória, tá? Modificar o significado central do se movimentar presente na modalidade esportiva, mas exigir do aluno a execução perfeita dos gestos técnicos que a compõem. Mais uma vez, exigir execução perfeita de gesto técnico não faz parte dessa ideia de pedagogia. E letra E, deixar de ensinar o significado central do se movimentar presente na modalidade esportiva e estimular o aluno a criar um significado próprio e individual referente a ela. Aqui, no caso, ele falou deixar de ensinar o significado do se movimentar. Então, tá errado, porque esse se movimentar, ele tá ligado à ideia cultural do movimento. Essa ideia cheia de intencionalidade e cheia de objetivo, né? Então, não dá para desprezar isso. O se movimentar da modalidade esportiva, ele deve ser levado em conta, ok? Então, resposta letra A. Prosseguindo, 2022, VUNESP, olha que maravilha, recentíssima. Durante a aula, cujo tema são os esportes coletivos, o professor enfatiza aos alunos como deve ser a execução correta dos passes no handball, basquete e futebol. Então anota aí, o professor enfatiza aos alunos como deve ser a execução correta dos passes, beleza? Os passes dessas modalidades são realizados em duplas, ora de forma estacionária, ora em deslocamento. O professor corrige execuções incorretas e enfatiza que só por meio da repetição de movimentos é que conseguirão melhorar seu rendimento e futuramente conseguir praticar esses esportes. Então veja as características desse professor, exigindo gestos técnicos, exigindo movimentos corretos, dizendo que para praticar esses esportes só se aprender esses movimentos considerados corretos. Então, fique com essa ideia. Tendo em mente a orientação crítico-emancipatória, essa aula reflete corretamente o proposto por Kunz. Tá? Então, antes de qualquer coisa, dando uma olhada bem rápida nas respostas, o que a banca quer você concorda que essa ideia do professor exemplificado, ela condiz ou não com as ideias de Kunz? Se o candidato acredita que corresponde, então ele vai olhar só essas respostas que dão como
correspondente ao proposto por Kuhns. Se não, já descarta essas ideias aí que mencionam que a ideia do professor é correta com o que foi proposto por Kuhns. Okay? Então essa letra A está dizendo corretamente proposto por Kuhns, já nem vamos ler o restante, porque ela não está correta. Nós não podemos ficar perdendo tempo com respostas que não fazem sentido dentro de uma prova de concurso, senão você perde tempo precioso. B. A presença de falsas ilusões, falsos interesses e desejos que são disseminados pelo professor aos alunos com base em uma visão de mundo regida pela lógica do consumo, pelo modelo, pelo melhor, mais bonito e mais correto presentes no contexto sociocultural onde vivem. Perfeito. Essa ilusão, esse falso interesse que é colocado, que é imposto aos alunos, ela acaba disseminando e acaba consolidando modelos de melhor, de mais correto, de mais bonito, coisas que estão presentes no contexto sociocultural onde a maioria dos alunos vivem. Então, o professor, ele não deve reforçar essas falsas ilusões. Ele não deve colocar como interesse que é já determinado, que já faz parte dos alunos. Né? Tem que dar as possibilidades para que o aluno tenha condições de criticar toda essa lógica do consumo, toda essa lógica do modelo já pré-estabelecido. Ok? Então essa é a nossa resposta. Então vamos para a letra C. Um rompimento com falsas ilusões, beleza? Falsos interesses e desejos que estão presentes no contexto sociocultural de onde vivem os alunos e que são disseminados pelos diferentes meios de comunicação. Aqui, essa resposta, ela meio que dá uma ilusão assim de resposta correta para o candidato. Mas é preciso entender o que a questão está querendo. E está dizendo que, tendo em mente a orientação crítica emancipatória, essa aula reflete um rompimento com falsas ilusões? Não, essa aula reforça, essa aula intensifica esses falsos interesses. Por isso que essa resposta não está certa. Letra D. Essa aula reflete corretamente o proposto por Kuhns? Lembra que nós falamos? Se está dizendo que a aula desse professor ela reflete aquilo que Eleanor Kuhns prega, então já vai para a próxima, nem perde tempo com ela, porque isso não é uma verdade. Tá? Então, essa aula reflete o oposto do que é proposto por Kuhns, porque ele defende que o aluno deve ser emancipado do aprendizado dos esportes e, em seu lugar, utilizar as aulas de educação física para estrita obtenção do prazer por meio de brincadeiras. Tem algumas palavrinhas-chave aqui que já nos direciona para um entendimento de resposta equivocada. Primeiro, emancipação do aprendizado dos esportes. Não, se o próprio nome do livro é Transformação Didática Pedagógica do Esporte, ele não está dizendo que você vai abandonar o ensino dos esportes. Você vai transformar o ensino dos esportes para algo que seja mais útil, que faça mais sentido para os alunos. Então, a partir daqui, você já vê que a resposta é errada. E a outra é estrita obtenção do prazer por meio de brincadeiras. Também não tem nada a ver com o que o livro, com o que Eleanor Kuhns prega em sua pedagogia crítico-emancipatória. Então, também já descarta. Tá? Portanto, a nossa resposta é a letra B, ok? Questão excelente, questão muito boa, bem nível VUNESP. Prosseguindo, 6. Ano 2020, Banca Metrocapital Soluções. Eu nunca ouvi falar dessa banca, não conheço. Fala a verdade, nunca fiz nenhuma avaliação deles, tá certo? Mas vamos lá, vamos ver como que é essa questão. As ideias de Eleanor Kuhns, autor de obras como Transformação Didático-Pedagógica do Esporte, são consideradas atualmente como A. Abordagem crítico-emancipatória, B. Abordagem crítico-esportiva, C. Abordagem crítico-sistêmica, D. Abordagem crítico-ecológica e E. Abordagem crítico-sociológica. Essa é aquela questãozinha para fazer em pouquíssimos segundos e ganhar um tempinho para fazer algumas outras questões um pouco mais difíceis e mais elaboradas, né? Então, como eu disse, logo após a introdução já tem um título bem grande, Pedagogia Crítico-Emancipatória. Então, sem medo de ser feliz, resposta A. Seguindo para 7, ano 2019, mais uma vez, Banca VUNESP. Kuhns, 2001, afirma que o professor de educação física que desenvolve um processo educacional crítico-emancipatório deve pretender que as suas aulas A. Não se resumam a levar o aluno a um saber fazer, mas que o leve a saber pensar e a saber sentir. Exatamente. Esse saber fazer é apenas a prática pela prática, né? A prática em si. Esse processo educacional crítico emancipatório, ele deve levar o aluno a além disso, né? Deve levar o aluno ao saber pensar e a também saber sentir. Então já de cara, letra A nossa resposta. Mas vamos conferir se as outras realmente não estão de acordo? Vamos lá. B. Não se resumam a levar o aluno a um saber fazer, mas devem levá-lo a ser excelente no que faz. Alguns podem achar que realmente isso faz sentido, mas preste atenção. Você que está fazendo a avaliação não deve levar em consideração aquilo que você acredita. Deve levar em consideração aquilo que o autor que está sendo mencionado, que está sendo usado como referência,
pensa. E ele em nenhum momento fala desse negócio de ser excelente no que faz, tá? Então não é a resposta certa. Letra C. Se resumam a levar o aluno a um saber fazer, sem se preocupar em levá-lo a saber pensar e saber sentir. Essa resposta ela contradiz totalmente aquela resposta A, né? Então, realmente não é a resposta correta, ok? Letra D. Se resumam a levar o aluno a um saber fazer. De novo, resumiu o aluno a um saber fazer? Não. Então, se a resposta de cima já considerou errada, considera essa também e vai para a próxima. Letra E. Não se resumam a levar o aluno a um saber fazer, ok? Mas devem levá-lo a querer ser o melhor de todos naquilo que faz. Mais uma vez, ele está bem parecido com a letra C. Então, também não está de acordo com aquilo que é pretendido pela pedagogia crítico-emancipatória de Kuhns. Então, a nossa resposta é letra A. Vamos para 8, terminando aqui. Ano 2018, Banca Amalk. Também não sei. Foi feito lá em Santa Catarina, não conheço. A abordagem pedagógica não preditiva, de autoria de Eleanor Kuhns, denominada crítico-emancipatória, possui como temática principal e como conteúdos a aprendizagem e desenvolvimento motor, vivências de tarefas motoras. Não, é muito além disso, né? E fica muito restrito ao motor, ao saber fazer. Então não. Letra B, cultura do movimento, conhecimento sobre os esportes através do sentido de movimentar-se. Maravilha, resposta aí muito bem completa e é o nosso gabarito, letra B. Vamos para as outras para conferir como elas estão ali equivocadas, ok? C, esportivização, atividade física e iniciação esportiva. Não faz parte, nem faz parte da escola, né? Isso aí é escola de iniciação esportiva, de treinamento, é outra coisa. Letra D, cultura popular lúdica, brincadeiras populares, jogo simbólico e jogo de regras. Não é aquilo que Eleanor Kuhns propõe, né? Ele propõe uma transformação didática do esporte, não se atenta tanto para essa cultura lúdica, brincadeiras populares, tá? E letra E, estilo de vida ativo, programas de atividades físicas, escolares e comunitárias. Esse estilo de vida ativo, que bate na tecla da saúde, do bem-estar, é mais da proposta da abordagem saúde renovada, tá? Não tem muito a ver aqui com a proposta crítico-emancipatória, ok? Então, como nós já vimos e agora confirmamos, resposta B. Vamos para as duas últimas. 9, ano 2021, banca objetiva. Segundo Kuhns, os maiores problemas que um treinamento especializado precoce provoca sobre a vida da criança e, especialmente, sobre seu futuro após encerrar a carreira esportiva, podem ser enumerados como... Olha que legal, esse livro ele aborda a especialização precoce e o doping, mas é difícil cobrarem isso em concurso. E é interessante porque a pessoa que acaba estudando apenas pelas questões anteriores, não lê o livro, não vê os nossos resumos, acaba deixando de lado esse tema, deixando de lado esse assunto. Aí quando cai algo desse tipo, fica mais difícil para responder, tá certo? Então vamos para as afirmações. 1. Formação escolar deficiente devido à grande exigência em acompanhar com êxito a carreira esportiva. Ótimo, tá certíssimo. A especialização precoce provoca mesmo essas privações, tá? Então, se a 1, então vamos tentar aqui, algumas técnicas de resolução de prova de concurso, tá? Se a primeira afirmação é correta, então nós já vamos eliminar todas as outras que não contêm essa afirmação 1. Ou seja, B exclui e a letra E também exclui. Então nós vamos ficar entre A, C e D, beleza? Vamos para 2. Unilateralização de um desenvolvimento que deveria ser plural. Ok, isso mesmo. A especialização precoce, ela coloca a criança treinando apenas um jeito, uma modalidade, uma forma de se movimentar, onde na verdade ela deveria fazer e experimentar diversas formas de se movimentar, ok? Então, realmente essa também está correta. E aí nós temos praticamente a nossa resposta encontrada, porque a letra A diz somente 1. Não, vemos que a 2 também está correta. A letra C, ela fala 1 e 3. Então não. Como a 2 também é correta, só nos restou a letra D. Vamos confirmar para ver se realmente todos os itens estão corretos. 3. Reduzida participação em atividades, brincadeiras e jogos do mundo infantil, indispensáveis para o desenvolvimento da personalidade da criança. Excelente, está corretíssimo. Então, como já havíamos suspeitado, a resposta é D. Todos os itens estão corretos. Maravilha? Então vamos para a última. VUNESP 2022. Ao longo de 8 aulas ministradas para uma mesma turma ao longo do bimestre, cujo tema era esportes de campo e taco, os alunos evoluíram da seguinte maneira. Nas 2 primeiras aulas, exploraram livremente, sozinhos ou em grupo, os movimentos que conseguiam executar com diferentes tipos de taco, bastão e com bolas de diferentes tamanhos. Olha, aqui houve uma exploração livre para que os alunos mostrassem e demonstrassem
aquilo que eles já trazem de conhecimentos prévios, tá certo? Muito bom isso aqui. Nas 4 aulas seguintes, observaram demonstrações dadas pelo professor sobre os gestos utilizados no beisebol, no jogo de taco e no golfe e tentaram reproduzir o que viram de forma isolada e depois no formato do jogo dessas modalidades. Perfeito. Então foi feita a demonstração e depois foi pedido para que fossem feitos os gestos o mais parecido possível com esses exemplos, mas não se exigiu em nenhum momento que fosse feito de forma exata, da forma chamada correta, tá? Nas 2 últimas aulas, foram estimulados a trabalharem em grupo e a criarem jogos de campo e taco em que combinassem os movimentos e a dinâmica dos jogos vivenciados nas aulas anteriores e mostrassem o que produziram aos colegas e ao professor. Maravilha! Aí entra a ideia de ressignificação. Maravilha! Prosseguindo, tendo como referência a proposta metodológica crítica emancipatória de Kuhns, é correto afirmar que essa proposta não foi seguida pelo professor porque deixou de trabalhar o que Kuhns denomina de esporte educacional. Não, essa proposta aqui do professor está bem de acordo com aquilo que é preconizado por Eleanor Kuhns. Então essa resposta é errada. Letra B, não foi seguida pelo professor porque não trabalhou o que Kuhns denomina de transcendência de limites, já que permitiu que os alunos explorassem possibilidades de movimento e não os direcionou. A transcendência de limites também é uma outra palavrinha-chave dentro do estudo desse livro Transformação Didático-Pedagógica do Esporte de Kuhns. Tá? Então transcendência de limites também. Mas essa resposta não condiz porque ele sim propôs uma ideia de transcendência de limites do conhecimento. Tá? Então essa resposta também está equivocada. Letra C. Afirma que essa proposta foi seguida pelo professor porque trabalhou o que Kuhns denomina de transcendência de limites pela exploração e experimentação de possibilidades, pela aprendizagem e apresentação verbal de situações e, finalmente, pela criação de movimentos. Exatamente. Essa ideia de refletir sobre aquilo que foi feito, de tentar criar, é uma forma de transcendência de limites. É aquela forma de ressignificar aquilo culturalmente aprendido. Então, essa é a resposta, letra C. Beleza? Vamos ver ali a letra D. Não foi seguida pelo professor porque não trabalhou o que Kuhns denomina de educação esportiva. Então, se está dizendo que essa ideia do professor, no exemplo mostrado na questão, não trabalha aquilo que preconiza Kuhns, está errado. Vamos para a letra E. Foi seguida pelo professor porque trabalhou o que Kuhns denomina de esporte educacional pela reprodução, pelos alunos, dos movimentos demonstrados. Reprodução daquilo que foi mostrado, em nenhum momento o professor exigiu a reprodução dos gestos técnicos, daquilo que é considerado correto para se trabalhar os esportes, né? Então, por aqui, já não precisa nem continuar lendo. Como eu disse, você tem que tentar ganhar o máximo de tempo possível nas questões de concurso. Beleza? Então concluímos aqui o nosso estudo do livro Transformação Didático-Pedagógica, resolvendo questões de concurso, vendo como elas caem e como elas são trabalhadas em uma avaliação, em um processo seletivo ou concurso público. Maravilha? Valeu e até o próximo estudo!